Proclamai a palavra de Deus, de cima dos telhados. Dia 24 de março de 2021, quarta-feira. Estamos agora no ar com o programa De Cima dos Telhados. Sejam todos bem-vindos, povo de Deus. É uma alegria muito grande ter a sua companhia. E a gente, claro, já te agradece por todos os dias de segunda a sexta você marcar presença e estar aqui conosco para juntos orarmos a Deus. Vamos iniciar o dia de hoje em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Santo Espírito, ao nosso coração, fortalecei-nos. Caminhemos na luz do Senhor, e de todo mal Ele nos livrará. O pecado nos afasta do seu amor, mas se tivermos um coração contrito e humilde, sua misericórdia vem até nós. Primeira leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, o rei Nabucodonosor tomou a palavra e disse: É verdade, Sidraque, Misaque e Abedênago, que não prestais culto a meus deuses e não adorais a estátua de ouro que eu mandei erguer? E agora, quando ouvirdes tocar trombeta, flauta, cítara, harpa, saltério e gaitas, e toda espécie de instrumentos, estáis prontos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Mas, se não fizerdes adoração, no mesmo instante sereis atirados na fornalha de fogo ardente. E qual é o Deus que poderá libertar-vos de minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abedênago responderam ao rei Nabucodonosor: Não há necessidade de te respondermos sobre isto. Se o nosso Deus, a quem rendemos culto, pode livrar-nos da fornalha de fogo ardente, ele também poderá libertar-nos de tuas mãos, ó rei. Mas se ele não quiser libertar-nos, fica sabendo, ó rei, que nós não prestaremos culto a teus deuses e tampouco adoraremos a estátua de ouro que mandaste fazer. A estas palavras, Nabucodonosor encheu-se de cólera contra Sidraque, Misaque e Abedênago, a ponto de se alterar a expressão do rosto. Deu ordem para acender a fornalha com 7 vezes mais fogo que de costume, e encarregou os soldados mais fortes do exército para amarrarem Sidraque, Misaque e Abedênago e os lançarem na fornalha de fogo ardente. Os 3 jovens andavam de cá para lá no meio das chamas, entoando hinos a Deus e bendizendo ao Senhor. Mas o anjo do Senhor tinha descido simultaneamente na fornalha para junto de Azarias e seus companheiros. O rei Nabucodonosor, tomado de pasmo, levantou-se apressadamente e perguntou a seus ministros: Porventura, não lançamos 3 homens bem amarrados no meio do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Disse este: Mas eu estou vendo 4 homens andando livremente no meio do fogo sem sofrerem nenhum mal, e o aspecto do 4º homem é semelhante ao de um filho de Deus. Exclamou Nabucodonosor: Bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abedênago, que enviou seu anjo e libertou seus servos que puseram nele sua confiança e transgrediram o decreto do rei, preferindo entregar suas vidas a servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ouçamos hoje o salmo proclamado por Idaiana. A voz do louvor
eternamente. Seja bendito o nome santo e glorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo onde refugia a vossa glória. A vós louvor, honra e glória eternamente. Em vosso trono de poder vitorioso. A vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito que sondais as profundezas. A vós louvor, honra e glória eternamente. Superior aos querubins vos assentais. A vós louvor, honra e glória eternamente. Seja bendito no celeste firmamento. A vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o. A Ele louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A Supra-Aço oferece o que tem de melhor em qualidade e sofisticação, desde o projeto ao acabamento. Contamos com profissionais altamente especializados e qualificados para oferecer o melhor resultado e custo-benefício para a sua obra. Nossa equipe é apaixonada pelo que faz. A busca pela inovação e pela qualificação na fabricação de nossos produtos é constante. A satisfação do consumidor é nossa prioridade. Supra-Aço. Construímos o futuro. Fazei ressoar A palavra de Deus em todo lugar. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer: Vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto,
procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouviste do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nosso momento de reflexão com o Padre Ivan. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à nossa caminhada quaresmal da quinta semana. Hoje, nesta quarta-feira, meditando os livros de Daniel e de João. Daniel capítulo 3 e João capítulo 8. A leitura de Daniel hoje é um texto muito clássico sobre os 3 jovens na fornalha ardente. Eu gosto muito dessa leitura, com certeza você também deve gostar, principalmente por causa do grande testemunho que esses 3 jovens deixaram para nós. É um exemplo muito bonito a ser seguido. Sempre eu me recordo, aqui na comunidade, nas minhas pregações, da atitude de fé dos 3 jovens. Vamos entender um pouco disso? Capítulo 3 do livro de Daniel, nós encontramos 3 jovens na perseguição de Nabucodonosor: Sidraque, Misaque e Abdênego, que são nomes babilônicos, eles são judeus. O nome judaico deles é Ananias, Misael e Azarias. Ananias, o Sidraque, Misael, o Misaque e Azarias, Abdênego. Qual que é o significado do nome desses jovens? O Sidraque ou Ananias significa Deus foi gracioso comigo. O Misael ou Misaque significa quem é como Deus. Daí vem Miguel, né? Quem como Deus. O Azarias, né? O Abdênego, Deus é quem me ajuda. O versículo 17 do capítulo 3 de Daniel, para mim, é o centro desse texto quando falamos de fé. Por quê? Diante do Nabucodonosor, que estava obrigando eles a prestarem culto aos deuses pagãos, inclusive com uma ameaça, né? Se vocês não prestarem culto, vocês vão morrer queimados, vou jogar vocês na fornalha ardente. Olha só a resposta desses 3 jovens. Existe, ó rei, existe o nosso Deus, a quem cultuamos. Ele nos pode livrar da fornalha acesa, salvando-nos da tua mão. Versículo 18. Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que o nosso Deus, que é todo-poderoso e nos pode livrar da fornalha acesa, portanto da tua mão, ó rei, mesmo que isso não aconteça, fica sabendo, ó rei, que não vamos prestar culto nenhum a outros deuses, aos deuses falsos, às estátuas. Olha só a atitude de fé. Sabem que existe um Deus que é todo-poderoso e tudo pode fazer. Mas se colocaram diante da bondade, da misericórdia e da vontade de Deus. Mas se Deus não quiser nos livrar da fornalha, nós vamos continuar adorando.
Ou seja, sabe quando a pessoa ela pede um milagre para Deus e às vezes não acontece do jeito que a pessoa estava querendo, do jeito que ela pediu, ela se revolta, ou então ela foge da igreja, abandona a igreja, vai para outra igreja. Ah, não quero mais igreja católica, vou para outra igreja. E fica pulando que nem macaco de galho em galho, não para em lugar nenhum, porque o tempo todo está buscando recompensa. Ou então buscando um Deus que satisfaça os teus desejos, os desejos dele. Olha só a atitude de fé desses jovens. É totalmente contrário. Sabe que existe um Deus poderoso, mas sabe também que se Deus não quiser livrá-los, não tem importância, eles vão continuar amando Deus. Sabe que Deus tem um plano dele e se colocam diante da vontade de Deus, não da vontade deles. Senhor, nós queremos ser libertos, essa é minha vontade, mas faça em mim a tua vontade. Olha que oração mais linda. Eu entrego a minha vontade diante da vontade de Deus. Pode ser que a minha vontade seja imperfeita e pode ser que Deus queira trabalhar de uma forma diferente. Então eu deixo Deus cuidar. Eu me coloco diante da vontade dele. E é o que aconteceu. Eles foram libertos, Deus os libertou, Deus os salvou e levou Nabucodonosor uma grande reflexão. Olha, que exemplo esses jovens. Mesmo com perigo de morte, eles permaneceram fiel. E Deus, por causa da fidelidade deles, Deus veio em auxílio, Deus veio em socorro. O capítulo do Evangelho de hoje, João, é o capítulo 8º, a verdade vos libertará. Assim como essa verdade de fé libertou os jovens, a verdade continua libertando. Aqui nós nos encontramos diante de um grupo que se dizem filhos de Abraão, mas que querem matar Jesus, estão perseguindo Jesus, estão usando de maldade. Ou seja, Abraão é o pai da fé, um homem bom, um homem de Deus, e aqui eles se dizem filhos de Abraão, mas estão fazendo coisas contrárias, estão perseguindo. Assim como muitos profetas foram perseguidos, eles continuam perseguindo, agora perseguindo o Filho de Deus, não querem aceitá-lo e perseguem ele. Então está nessa conversa de Jesus com eles, tentando mostrar para eles a verdade, mostrar para eles que eles estão cegos, eles estão no engano, eles estão no erro, mas eles não querem acolher essa verdade. Muitas vezes dizemos que temos Deus por Pai, mas fazemos as coisas contrárias à sua vontade. Dizemos ter fé, mas perseguimos as pessoas, caluniamos, matamos, ferimos, e dizemos ter fé, dizemos que somos religiosos, mas não honramos a Deus e maltratamos o próximo. Enfim, que a palavra de Deus hoje nos ajude a acolher a verdade de Deus em nossa vida, porque ela nos liberta. Estarmos atentos a isso, estarmos atentos à vontade de Deus, para que ela se cumpra na nossa vida. Sabendo que Deus é poderoso, Deus tudo pode, é o Deus dos impossíveis. Mas nos colocamos diante de Deus, assim como os 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdenego se colocaram. Seja feita a tua vontade, Senhor, realiza em mim. Que Deus te abençoe nesta quarta-feira, pela intercessão de Nossa Senhora do Apocalipse e de São Miguel Arcanjo e de São José, nesse ano de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegando ao fim de mais um momento de oração da nossa liturgia orante. Muito obrigado porque você esteve conosco no dia de hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Vamos agora, para encerrar, chamar a Deus de Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A verdade vos libertará, libertará. Até amanhã!
Proclamai a palavra